Exato. Se você tem um processo ruim, você bota IA, você escala o processo ruim. Então o CRM ele continua sendo hiper relevante. Ponto é que o CRM sem a inteligência de receita, ele passa a ser um processo vazio. E aí para você tomar decisões, eu sempre falo, né, o que eu sentia falta como growth quando eu operava junto com vendas. Eu tenho todos os indicadores quantitativos. Eu sei a taxa de conversão, o ciclo de vendas, a venda por vendedor, quais são as contas que ganharam e perderam. Mas por quê? O que tem por trás do dado quantitativo, do número? Porque o dado pelo dado, ele não resolve a vida. Dado a gente tem desde sempre. A gente pode captar dado de várias formas. Mas se a gente não consumir esse dado para garantir que eu consigo mexer o ponteiro do negócio, e aí qual ponteiro? Depende do que o cliente está buscando, do momento do negócio. Mas se eu não mexer ponteiro, não adianta nada. Você falou que você ia fazer um follow-up no fulaninho na quarta passada. Você hoje já é, sei lá, terça, e você não fez. Você precisa fazer, olha a mensagem aqui, lembra que o decisor da conta é fulano, porque você conversou com ele na primeira reunião, e ele tem que ser citado. Manda essa mensagem. Se eu estou num problema de conversão, eu preciso conseguir entender como eu vou achar o problema. O que tem por trás dessa conversão que não vem? Eu tenho um cliente de mentoria que ele tem um desafio de conversão. E a gente vem trabalhando para achar o problema, porque não está claro. A IA vai te dar clareza. A clareza pela clareza já tem um valor enorme. É só você As empresas que mais geram valor com a IA são as que conseguem encontrar os problemas certos. Porque se você encontrar o problema que você quer resolver, a IA te ajuda muito fácil a resolver. É você dar uma IA na mão de todo mundo e não botar diretrizes de uso. E aí cada um usar da sua cabeça. E aí você começar a dar muita autonomia para muitos gestores, muitos coordenadores, quando é aquele time muito pulverizado, porque cada um vai para um lado. Todo mundo tem acesso ao dado, mas o uso desse dado não tem muito critério. E aí cada um começa a tirar suas próprias conclusões, criar seus próprios processos. O vendedor A usa tudo da IA, o vendedor B não usa nada. E aí você não tem... A organização se perde. Decisões precisam ser tomadas com dados, né? Pois é, a gente está vivendo a revolução da inteligência artificial e com isso surgindo várias novas tecnologias que permitem com que a gente transforme conversa em dados e dados em receita. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai falar de um conceito novo que talvez você não tenha ouvido falar ainda, que é de Revenue Intelligence, ou inteligência de receita. E para isso a gente trouxe aqui uma convidada especial que já eu vou apresentar para vocês. Eu sou o Gustavo Pagotto, embaixador do Zoho CRM, fundador da Pipe Lovers, e esse aqui é o Vamos de Vendas, um podcast dedicado para você que quer elevar o nível de conhecimento para a sua operação de vendas que é robusta, madura, que vai chegar num outro patamar. Por isso, toda semana a gente tem um novo episódio trazendo os principais profissionais de vendas aqui do mercado que vão trazer para você as novidades, o que está acontecendo de mais novo no mercado, para que você possa aplicar isso aí na sua operação. Toda semana tem um novo episódio, então não deixa de favoritar aí o canal que você está ouvindo a gente, acionar o sininho, enfim, faz as marcações aí no seu tocador de podcast favorito e também não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Me segue lá, @GuPagotto, Vamos de Vendas Podcast e @Zoho Brasil, beleza? No episódio de hoje, nossa convidada é a Thaís Sterenberg. Falei certo seu sobrenome, né? Falou certo. É isso aí, ó. Ela que é a fundadora da Elephant AI, CEO da Elephant AI. Já teve uma carreira muito longa aí, passando por várias empresas na área de marketing, growth e agora empreendendo em tecnologia. E é uma das pessoas que está liderando essa conversa sobre Revenue Intelligence aqui no Brasil. Inclusive, nossos mais recentes parceiros na Pipe Lovers, estamos muito felizes com essa parceria. Thaís, super prazer ter você aqui comigo nesse podcast Vamos de Vendas. Conta pra gente como foi essa trajetória ainda vindo pelo marketing, você que está sempre nos eventos, liderando essas conversas. Conta um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar no nosso bate-papo aqui. Legal, primeiro, obrigada pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui, é um prazer, eu sou fã, né, obviamente fã da Pipe Lovers, fã sua, e pra gente começar bem nossa parceria, nada melhor do que a gente gravar juntos. Muito bom. Vou contar brevemente minha trajetória, só para o público entender de onde eu vim. Eu tenho uma trajetória não óbvia para empreender, principalmente ali com a vertente de vendas, eu venho do marketing como formação. Eu passei 5 anos em multinacionais, passei por marketing de produto na Nestlé, marketing de produto na Danone. Então, eu vim de uma trajetória muito focada no marketing tradicional.
E aí, quando eu resolvi empreender pela primeira vez, eu abri uma consultoria e eu tive contato com empresas pequenas e médias e eu percebi que o marketing deveria ser a alavanca de receita para esses empreendedores. Foi aí que minha cabeça mudou, eu comecei a estudar o que é growth hacking, né? Aquela teoria que vem do Vale do Silício, lá atrás, quando a gente vê a virada do século, ali do milênio. E eu comecei a me apaixonar pelo que os dados podem fazer para alavancar negócios. E quais dados? Dados dos clientes, dados dos meus melhores clientes. Por que meus melhores clientes compram de mim? Por que eles me encontram? Como eles conhecem minha marca? Consequentemente, isso deriva toda a estratégia do negócio. A partir daí que eu entrei no mundo de tecnologia, eu assumi a primeira cadeira de marketing e aí, consequentemente, de receita de uma startup early stage. Eu fui a quinta pessoa do time, entrei com uma sociedade, então eu podia empreender, não empreendendo de verdade ali, né? Não colocando todas as minhas fichas naquilo. Mas foi muito legal, a gente teve dois CVCs, né, empresas que investem em startups, a gente teve 2 investimentos, depois a gente vendeu o negócio. Na sequência, eu já fui para o 5º andar com a missão de construir a área de Growth B2B, e aí meu par ali era o líder de vendas, e a gente teve uma trajetória muito legal de construir todos os processos do zero, implementar CRM, entender o mercado, lançar produto novo. E, de novo, eu vivi muito das dores e dos desafios, que é a gente buscar os dados dos clientes para trazer as informações para a jornada de receita como um todo. E tendo vivido essas dores, e em paralelo a isso, criado uma comunidade de mulheres que chama Mulheres de Growth, que foi onde eu pude debater sobre os meus desafios como líder, sobre o que essas outras mulheres que estavam em posições semelhantes tinham de dificuldades nas carreiras, nas gestões, nas equipes. Aí veio a visão do que a gente faz hoje na Elephant. A Elephant está completando 2 anos muito em breve, então a gente é uma empresa super jovem, mas pensando nos anos de AI... No mundo de inteligência artificial, que significam 77 anos, né? Exatamente. A gente já tem 2 rodadas de investimento completas, a gente tem um crescimento bem acelerado, a gente tem clientes bem relevantes como o Serasa, a gente também tem empresas médias, empresas de tecnologia, empresas de serviço, de educação, a gente tem uma gama bem ampla de clientes, muito porque a inteligência artificial se molda ao que a gente entende como as jornadas de receita de cada uma dessas empresas. Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar aqui. Que legal. Acho que parabéns pela trajetória da Elephant AI. Acho que eu vejo vocês desde o comecinho, né? Então, nesse mundo de AI que dá um pouco de fomo, né? Todos os dias a gente acorda, abre o nosso celular e vê uma nova funcionalidade, um novo whatever que apareceu aí pelo meio do caminho. Sim. E vocês estão nesse segmento, né, desse nicho, onde a gente vem falando de inteligência de receita, né? Porque foi até um pouco como eu abri um pouco desse episódio. Os dados estão mais disponíveis, está mais fácil de capturar a informação, eu consigo manipular essa informação, consigo ter mais visibilidade, né? Então entra a parte dos dashboards. Então eu queria começar, né, de quem está vivendo isso todos os dias, você deve explicar isso para muita gente. Explica um pouco para a nossa audiência qual é o conceito de Revenue Intelligence e da onde isso veio, né? Da onde veio esse conceito de inteligência de receita? Legal. Eu vou trazer um pouquinho do conceito do Growth Hacking, que é muito a bibliografia que eu consumi ao longo dos últimos, 8 anos. E tem muito a ver com o que hoje é a inteligência da receita. Por quê? Porque quando a gente olha em como um negócio cresce, a gente tem que entender que o cliente, né, a minha gama de clientes, passa por uma jornada. Essa jornada não é linear, para consumir aquele produto ou serviço pela primeira vez e, consequentemente, se manter retido, se manter como um cliente aqui da nossa base. E, se der certo, né, que ele expanda e que ele indique para outras empresas, outros colegas. Quando a gente olha para essa jornada, ela deixa diversos rastros e dados. Esses dados, até antes da era da AI, a gente conseguia captar digitalmente. Eram dados que a gente consegue captar porque ele clicou no link, botou, né, acessou um site, consumiu um vídeo, baixou um material rico, alguma coisa assim, que está muito mais voltado para a área de marketing. Por isso que o Growth no Brasil ele é muito voltado para a área de marketing. Tem muito mais profissionais de marketing que vão para o Growth e se intitulam profissionais de Growth do que o contrário, do que de vendas. Porque está focado na captura de leads e de awareness, né? Porque está focado na geração de demanda e é onde tem mais acesso, de fato, às informações. Quando o lead passa para a próxima etapa, que já é um funil mais comercial ali, focado na conversão da venda, essas informações elas se dissipavam antes da AI, porque a gente tinha uma dinâmica, ainda mais era pré-pandemia, se a gente for olhar, era muito presencial. A gente ia fazer visita, eu que vim do mercado imobiliário, era porta a porta, assim, você bater na porta da imobiliária e tomar um cafezinho com o dono. Então, ainda mais no mercado pulverizado, essas informações elas ficavam no ar, a gente não conseguia e ficava muito ali na fala do vendedor. Consequentemente, a inteligência da receita é você construir uma inteligência de dados ao longo dessa jornada que a gente descreveu aqui. E não só até o momento da conversão,
mas depois da conversão. Se a gente está falando de um funil de recorrência, um produto recorrente, a gente tem que olhar no pós-venda, porque cada mês é uma nova venda, a gente tem que considerar que a gente está sempre vendendo para o mesmo cliente. E a gente tem que entender a jornada dele dali para frente, para que a gente possa olhar para o nosso LTV, né, a nossa longevidade da nossa receita, do nosso faturamento, considerando a saúde da nossa base. Então, o conceito ele é basicamente esse. Assim, eu não gosto muito de ancorar na bibliografia, o conceito é XPTO, porque eu acho que é muito mais a gente olhar para dentro de casa e falar o que eu sei do meu cliente, o que eu tenho de acesso a dados, como que eu organizo esses dados, qual que é a base que eu uso para esses dados. E aí a gente vai falar muito de CRM. Hoje o CRM ele tem o potencial de ser a maior base de dados do seu negócio. E a fonte desses dados são principalmente as áreas de pré-vendas, vendas e CS. São as maiores fontes de dados da empresa que antes eram inviáveis da gente consumir, agora eles são até excessivos, que é também um outro ponto que a gente tem que conversar. E, na verdade, tinha, ou em muitos casos ainda tem, um gargalo operacional para que esse dado chegue dentro do CRM. Exato. Né? Então, você tem várias tecnologias disponíveis, você tem as pessoas conversando com os clientes, tem as pessoas vendo as campanhas de marketing por aí, o cliente consumindo o serviço, mas para esse dado estar centralizado dentro do CRM, você precisava que alguém imputasse essa informação, né? Ou seja, cadastrasse essa informação, ou copiasse e colasse, e com a tecnologia evoluindo, isso foi ficando mais simples de acontecer. Né? E eu gostei muito do que você falou, que o Revenue Intelligence, ou inteligência de receita, tem a ver com você olhar os dados que você tem sobre o seu cliente ao longo da jornada desse cliente, né? E aqui tem um ponto que também talvez seja uma pegadinha, né? Que muitas vezes as pessoas acham que elas sabem aquilo sobre os clientes dela. Né? Porque a gente não, até então, né? Acho que parte do que vocês fazem na Elephant ajuda nesse aspecto, você não sabe tudo. Você tem vieses, você tem uma certa observação daquele ângulo, do cliente que fechou, do cliente que reclamou. Né? O meu time na Pipe Lovers, por exemplo, a gente tem muitas essas discussões. Né? O pessoal fala, pessoal, teve um conteúdo ali que foi muito legal, um cliente me trouxe um elogio. Aí eles falam, porque o pessoal te traz os elogios, mas quando teve as críticas, os feedbacks de melhoria, você não viu todos. Eu falei, mas onde estão esses feedbacks? Então, porque você também tem os vieses de onde você é impactado da sua informação. Então, acho que esse ponto que você trouxe sobre a jornada dos dados ao longo disso é crítico. E acho que aí conecta um pouco de onde veio a Elephant, né? Ou seja, vocês começaram, e queria que você contasse até um pouco em que momento que vocês estão em termos de produto. Vocês começaram com uma solução ali, escutando as ligações, fazendo as transcrições, e isso foi evoluindo, porque é muito mais do que isso, né? Não é só escutar e transcrever, que foi o comecinho, que teve o primeiro boom aí de todos os agentes entrando dentro de todas as reuniões. Conta como que foi essa história de essa habilidade que a inteligência artificial rapidamente permitiu de capturar essas interações digitais e como que isso expandiu para um conceito muito maior, de talvez até uma categoria de produto. Boa, excelente. Vale contar como a Elephant nasceu, né? Qual que foi o MVP que a gente botou na rua? Quando eu e meu sócio, a gente se conheceu, decidiu trabalhar junto, a gente falou assim, quais são as dores que a gente quer resolver e quais são as teses de produto que a gente tem para resolver essas dores. Eram 3. Isso dentro desse conceito de Revenue Intelligence, que se a gente olhar para o mercado americano, ele já é um pouco mais difundido e solidificado, porque existe uma empresa, que é a Gong, e outras, né, outras que também vêm junto, mas a Gong é a mais, talvez, icônica, porque captou mais de $500 milhões, nasceu antes da era da AI, já está aí... 7 anos. Né? Exato, já está no mercado há muito tempo, eles que desenvolveram o modelo de linguagem deles, e por isso a categoria existe. Quando a gente trouxe para o Brasil, a gente tinha 3 teses, e todas elas voltadas ao relacionamento e aos dados do cliente. Por quê? Porque se a gente consegue entender profundamente o meu cliente, a chance de eu converter é maior, porque a chance de eu entregar o que ele espera é maior. De forma simples, é isso. A primeira tese eu preciso captar os dados e eu preciso alocar esses dados no local certo, com a interpretação certa. Aí sim vem o botzinho da reunião, a extensão que grava uma call. Esse foi o primeiro passo. A gente sempre vislumbrou captar o máximo de fontes possível de dados. Então, hoje, o produto evolui para integração com reuniões online, reuniões presenciais, aplicativo, ativação por voz, integração com discadores de telefonia, VoIPs, a gente tem diversos VoIPs integrados, integração com, mesmo tipo porta a porta, varejo, qualquer tipo de ambiente de conversa, a gente consegue captar.
O WhatsApp, mesmo que não seja API oficial, a gente integra. Então, se o vendedor ele tira o celular do bolso, manda uma mensagem para um cliente, a gente capta essa informação. Eu preciso partir da captação do dado para garantir que a gente tenha o mínimo de viés, porque tudo é impossível, mas para garantir que a gente tenha o mínimo de viés e de erros ali nessa interpretação. A segunda tese, ela era como a gente consome esses dados. Então, a gente, na época do MVP, a gente processava, a gente tinha alguns clientes, a gente combinava com o cliente, olha, eu vou baixar os dados do seu CRM, eu vou pegar os dados das suas reuniões, eu vou cruzar tudo e vou começar a te dar insights. Porque essa é a base da inteligência de receita. A gente fazia isso tudo na mão. A gente passava horas fazendo download dos dados, cruzava. O cara fazia alguma coisa com o dado relevante que você capturou, né? Porque o dado pelo dado, ele não resolve a vida. Dado a gente tem desde sempre. A gente pode captar dado de várias formas. Mas se a gente não consumir esse dado para garantir que eu consigo mexer o ponteiro do negócio, e aí qual ponteiro? Depende do que o cliente está buscando, do momento do negócio. Mas se eu não mexer ponteiro, não adianta nada. A gente vai criar mais complexidade do que valor. E a terceira tese que a gente estava validando é como que eu preparo para a interação com o cliente. Então, como que eu faço os dados fluírem entre todas as pessoas que têm contato com o cliente. Do marketing para pré-vendas, de pré-vendas para vendas, de vendas para CS. Como que esse dado flui para que o cliente, que é um só, no fim das contas, seja muito bem atendido ao longo da jornada dele como um todo e a gente aumenta a expansão, retenção, a gente aumenta a longevidade da conta. Essas eram as teses do MVP e é muito para isso que a gente olha, né? O produto amadureceu infinitamente. A gente hoje tem essa pulverização de captação de fontes de dados, de interação, de conversação. A gente tem a integração com diversos CRMs, acho que a grande maioria a gente integra. A gente tem uma IA, um data lake que começa a aprender com os dados e começa a gerar os insights, e a gente tem mecanismos de fazer com que esse dado transite entre as pessoas. No nível operacional, tirando tempo mesmo, vou processar, vou botar no CRM, vou preencher um campo. No nível tático, que é para fazer cada uma das pessoas que usam o dado, o CSM, o vendedor, o pré-vendedor, eles possam tomar melhores decisões na hora de falar com o cliente. E estratégico, que aí sim eu vou olhar para a gestão. Como que essa gestão vai tomar melhores decisões, vai construir um melhor processo, vai melhorar a operação como um todo. Uhum. O que é interessante que você está trazendo aqui, né? Então, a gente está falando de um conceito de eu vou analisar o dado ao longo de toda a jornada do meu cliente, né? Que dados eu tenho disponível. E aí, no conceito de Revenue Intelligence, eu tenho os botzinhos de IA que entram nas reuniões, que agora estão disponíveis em N outras formas de captura. Eles são um elemento que vão ajudar, né, as empresas a conseguir capturar esse dado e ter isso de uma forma estruturada. Então, é uma parte do processo. Acho que aqui é legal, né, de ver no mundo de growth, né, e de crescimento, como que essa evolução da tecnologia, e obviamente muito rápido, né, no mundo de IA, está acontecendo. Que aí conecta com a minha próxima pergunta aqui, que tem a ver com a qualidade e a disponibilidade desse dado, né? Porque essa velocidade com que tudo está acontecendo nesse conceito de Revenue Intelligence está relacionado com essa facilidade de capturar de múltiplos lugares, afinal hoje tudo está digitalizado, e conseguir centralizar essa informação no lugar único, né? Qual que é o desafio que foi rompido, né? Qual que é a barreira que foi rompida para ter esse dado com qualidade? Que antes era um inferno, né? O cara imputava o dado na mão, aí é número, é letra, é combo box, não saía nada muito inteligente dali, né? Não, e mesmo na hora de sair, do dado estar imputado, quem que lê? Né? Quem que vai usar essa informação? Não tinha o consumo do dado depois também, Exato. Né? Então, assim, quando a gente olha para a massa crítica de dados, e aí eu trago isso muito de uma visão também do mercado do exterior, assim, eu gosto muito de ir para fora para ver o que o mercado está fazendo e trazer para cá. Essa é um pouco da nossa visão de inovação, porque a inovação no Brasil chega sempre atrasada. Sim. Melhor que a gente traga primeiro. E no final do ano passado eu fui para o SaaStr Londres e lá eles trouxeram de forma consistente entre várias palestras, assim, não foi uma pessoa só que falou, a visão de a gente construir uma base de dados robusta o suficiente, organizada o suficiente, acho que essa parte da organização é muito importante, para que quando vier a era dos agentes de forma mais massiva, esses agentes saibam como trabalhar. Porque, no fim das contas, o dado ele direciona. A gente tem que ter um processo, primeiro, um processo mínimo que seja, porque eu preciso entender que momento que cada pessoa está para o que eu boto de dado na etapa certa do processo, e aí, traduzindo na prática, se o meu lead entra pelo meu site, depois ele vai passar por uma qualificação pelo WhatsApp, por um bot, por exemplo, o que ele traz de qualificação, como que eu pego o que ele me trouxe das informações importantes para eu qualificar, como que eu aloco dentro do CRM, como que eu passo isso para vendas. Sim, de forma simples, esse é o processo, né? No fim das contas, você tem que fazer ele evoluir. Então, o primeiro passo para a gente organizar o dado é a gente entender aonde eu vou botar o dado. O segundo é em qual processo que eu vou alocar. E aí você instrui a IA do seu processo. É muito fácil, parece difícil, mas é fácil.
A gente, no nosso CS, a gente apoia o cliente. Pô, olha, você tem essas etapas no seu CRM, eu te ajudo a olhar aqui qual campo você quer preencher, como você vai traduzir isso em prompt para IA fazer esse preenchimento. A gente apoia, porque não é trivial, mas também não é tão complexo assim quando a gente ensina. E aí, depois, o consumo desse dado ele tem algumas formas de acontecer. Então, tem diversos CRMs que já têm várias funções de AI. E aí, se o dado está dentro do CRM, é excelente, porque você tem a visão completa da jornada, você consome aquele dado ali dentro, com as AIs do próprio CRM. E tem a própria Revenue Intelligence, a plataforma, a própria Elephant. A gente tem o Elephant Intelligence, que ele importa os dados do CRM, ele traz os dados das interações todas que a gente tem, e você consegue conversar com aqueles dados, assim como um GPT ou um cloud você conversa. Então, o consumo ficou muito mais fácil. E aí, vamos pensar, né, nas diferentes pessoas envolvidas. Se eu sou vendedora, eu estou tocando aqui minhas, 50 contas no mês, dependendo do ciclo de vendas, enfim, eu posso conversar sobre a jornada de cada uma dessas contas. Eu posso sugerir o que fazer, eu posso pedir sugestões do que fazer. E agora, o próximo passo, que é o que a gente já está trabalhando, é a IA te sugerir. Não é você perguntar. É ela ser proativa para falar, olha, você falou que você ia fazer um follow-up no fulaninho na quarta passada. Você hoje já é, terça, e você não fez. Você precisa fazer, olha a mensagem aqui, lembra que o decisor da conta é fulano, porque você conversou com ele na primeira reunião, e ele tem que ser citado. Manda essa mensagem. Então, é para cá que a gente está caminhando. E esse é o uso estratégico do dado. É você entregar o dado na mão da pessoa certa, do jeito certo, fácil de consumir. Não é só eu criar um dashboard. Né? O dashboard pelo dashboard não leva a gente a lugar nenhum. Aí você já me colocou duas pulgas atrás da orelha aqui. A primeira ou seja, o CRM é o lugar onde vai ser o repositório oficial dessas informações sobre os clientes ou não? Isso pode estar em outras bases ou essas informações vão estar replicadas? Porque acho que esse é uma dor e um desafio de todo mundo, assim, porque entra um outro aspecto aqui, que hoje no mundo que a gente está vendo de inteligência artificial, ninguém sabe muito bem esses custos, né? Porque tem muita coisa subsidiada, tem muita plataforma querendo ganhar mercado. O custo real é igual o mundo do Uber, né? Lembra quando lançou o Uber? Era tudo lindo, maravilhoso, barato, você andava de Uber Black para cima e para baixo, recebia água e tal. Uma hora a conta chegou. Em AI, provavelmente essa conta também vai chegar. Como é que você vê hoje essa questão em relação ao repositório dos dados? Tem que estar replicado, vai estar no lugar único, vai ser o CRM, vão ser as plataformas de Revenue Intelligence? Eu acredito que é o CRM ainda. A gente tem que ter o CRM porque ele foi pensado para você criar um processo, implementar o processo e executar o processo. A IA sem processo, sem direcionamento, ela não vai rodar. Ela não serve para nada, Ela não serve para nada. Então, é uma super inteligência para não fazer nada. Exato. Né? Se você tem um processo ruim, você bota IA, você escala o processo ruim. Então, o CRM ele continua sendo hiper relevante e você ter pessoas pensando nesse processo continua sendo hiper relevante a ponto do CRM ele conseguir replicar a jornada da sua receita. O ponto é que o CRM, sem a inteligência de receita, ele passa a ser um processo vazio. E aí, para você tomar decisões, eu sempre falo, né? O que eu sentia falta como growth quando eu operava junto com vendas? Eu tenho todos os indicadores quantitativos. Eu sei a taxa de conversão, o ciclo de vendas, a venda por vendedor, quais são as contas que ganharam e perderam. Mas por quê? O que tem por trás do dado quantitativo, do número? Aí tem lá, motivo de perdido. Cliente não responde. Exato. Meu amigo, não! Exato. É aí que está a inteligência de receita. E por isso que ela tem que andar muito junto com o CRM. Porque todos os dados que a gente está trabalhando para captar, eles têm que estar bem implementados. Aí os clientes viram para mim e falam assim, mas Thaís, eu não tenho processo direito, eu tenho que dar um passo para trás. Concordo, mas a gente também enxerga a IA como um grande apoio para você amadurecer seu processo. Porque ela consegue ver o que está acontecendo e ela consegue já te dar inputs. Você consegue refletir e raciocinar em cima dos dados que você já tem, dos poucos que você tiver. Então, a minha recomendação sempre é, implementa um CRM, implementa pelo menos o básico. Assim, você está começando agora, né? Implementa o CRM, bota as etapas, coloca os campos dos dados que você precisa do seu cliente. E pensa, o que vai fazer esse cliente gostar mais de mim? O que ele gosta do meu produto? Quem que é meu melhor cliente? Por que ele compra? E aí você começa a captar essas informações. Exemplo prático. Passagem de bastão, vendas para CS. Desde a primeira reunião de vendas, a gente tem um campo qualitativo aberto, que antes era inviável de eu consumir esse dado, agora é viável, que é qual que é o norteador de sucesso desse cliente, desde a primeira reunião, porque isso muda também, ele amadurece a visão dele sobre o produto ao longo do tempo, quais são as métricas de sucesso para ele, e depois, quando passa o bastão, esse campo vai para CS e ele é facilmente consumível. A informação está lá, na cara do CSM que vai assumir aquela conta, para fazer um onboarding de qualidade.
esse dado ele precisa estar em algum lugar. Não é a plataforma de Revenue Intelligence que vai entregar isso sozinha. O processo está no CRM. Então, respondendo sua pergunta, eu acredito que o CRM ainda é hiper necessário. Muito bom. Então, eu e meu time da Pipe Lovers estamos felizes porque tudo lá em casa está gerenciado dentro do Zoho CRM. Então, estamos felizes que o que está chegando de lead, o que a gente qualifica nas nossas plataformas usando o WhatsApp, as análises das reuniões, as propostas, tudo está dentro do CRM. Agora, a minha segunda pulguinha atrás da orelha aqui é o seguinte. A gente começou a usar a inteligência artificial, né, com o ChatGPT, e todo mundo fazendo perguntas, né, no modelo generativo. Agora, o que você está dizendo é que a IA, que antes ela respondia qualquer coisa que você quisesse, agora ela vai começar a te demandar coisas. Será que a gente vai começar a ter burnout por tanto input vindo da IA cobrando a gente? Olha, não sei a resposta, mas o que a gente está fazendo muito discovery, está sendo muito legal. Agora que a gente está com um time legal de produto maior, né? Enfim, captei, a gente investiu em time. A gente tem feito alguns discoveries com diferentes personas dentro das empresas. E aí vale eu trazer alguns exemplos. Quando a gente olha para o vendedor, o que ele valoriza? Ele valoriza ganho de tempo, praticidade e assertividade. Porque no fim do dia ele quer vender, ele quer ganhar a comissão dele, ele quer botar dinheiro em casa. Se ele entender que a IA vai fazer ele vender mais, ele vai ser o maior fã, o maior usuário, e ele vai valorizar aquilo muito. Assim como todos nós, quando usamos o Waze, o Google Maps, para chegar mais rápido no lugar sem pegar trânsito, né? Exato. Então, se a gente entende e se a gente encaixa essa IA na rotina do vendedor, a ponto dele entender que ele tem um assistente 24 horas por dia, se a IA mandar ele fazer as coisas e der certo, melhor impossível. Exatamente. Né? Quando a gente olha para a persona do gestor, aí entra uma questão de confiabilidade do dado. Então, quando a gente fala de AI, a gente tem que entender o que está por trás da recomendação da AI. Não adianta nada a AI te mandar uma sugestão sem dizer porquê, sem dizer da onde, ou, enfim. Aí você não vai acatar. Aí você vai começar a desconfiar e você não confia mais nem no produto, que pode nem na chegar no exemplo extremo e dizer, olha, leads que venham da fonte A, direcione para o vendedor X. Você precisa ter muita confiança de que, de fato, a sua taxa de conversão, o seu ticket médio, o seu ciclo de vendas vai melhorar por conta desse input, né? Então, a gente dá um passo para trás e a gente é realista. O que eu vou entregar que vai valer a pena para o gestor? Eu vou entregar fontes de dados mais bem processadas. Tipo, você faz uma pergunta, ele vai te dar a resposta e por que ele chegou naquela resposta. Para você usar o seu senso crítico. E aí, de novo, todo mundo que usa AI no mundo tem que ter senso crítico com a AI. Não dá para usar e achar que ela resolve. Tem o sem noção por aí, né? O sem noção vão continuar sendo o nosso problema, né? Mas, assim, a recomendação é que você use o seu senso crítico. E o papel das tecnologias, de um produto como o nosso, é te fornecer o caminho dessa informação, né? Te fornecer o máximo de fontes possível para ser o mais assertivo possível para eu te dar uma melhor resposta. E você, como gestor, agir melhor. Então, se é para dar um feedback para um vendedor, por que eu estou dando esse feedback? Da onde veio? Se é para dar uma nota para o vendedor, que critérios que ela vai usar, critérios objetivos, para dar aquela nota e qual é o feedback e o que ela interpretou que falta para chegar no 10. E aí, o gestor ele tem potencial, ele tem espaço ali para corrigir e para retroalimentar essa IA e falar, não, ó, vai por esse lado, vai por aquele lado. Então, assim, a IA sugerindo eu acho excelente, desde que ela abra espaço para o humano operar as máquinas e não o contrário. Legal, acho que aqui entra num aspecto que é bem relevante. Onde, né, acho que a gente como humanos, a gente fica um pouco nessa crise existencial de qual vai ser o nosso papel dentro dessa jornada, dado que os agentes, a inteligência artificial pode fazer um mapeamento de mercado muito melhor do que eu, ela pode montar uma mensagem personalizada, ela pode encontrar a pessoa, ela pode mandar mensagem, ela pode fazer a cadência, ela não vai esquecer a atividade, ela pode mandar proposta, ela pode fazer uma comparação de ROI, ela pode criar um estudo de carteira. Você fala, caramba, a IA pode fazer tudo. O que eu, como humano, consigo trazer, né? E acho que esse ponto que você trouxe de ter o contexto, né, de trazer a sua visão para dentro do processo, de ter a experiência, é isso que vai ajudar dentro do processo de transformar esse Revenue Intelligence em algo com a experiência do humano junto das bases de dados, né? E aí, assim, trazendo para a realidade da grande maioria dos negócios, das empresas, dos gestores. Você não tem essa maturidade toda, você provavelmente tem um legado de dados todo bagunçado. Você tem um CRM que você acha que está bom, mas tem potencial de melhorar, né? O CRM é sempre aquela melhoria contínua de nunca tá bom, porque o processo evolui. Então, assim, comece pelo básico. A IA ela tem um valor absurdo para o básico, que não é só tirar o trabalho operacional, mas é você garantir a qualidade da informação que está lá dentro, para que na hora que o vendedor abrir a câmera ou entrar na sala com o cliente, ele saiba o que falar.
A gente teve relatos de clientes, assim, o cliente me ligou, a vendedora, porque na época fui eu que vendi para ela, e ela falou assim, Thaís, eu acabei de vender um contrato de 100 mil. Eu tava no carro, no Uber, sei lá, indo pro cliente, eu abri a Elephant, eu vi o que eu precisava falar e eu fechei. Tipo, esse é o uso básico do dado, mas é um uso excelente, é um uso Você sabe que tem um dado interessante imprescindível. sobre isso, né? Tem um estudo já até um pouco antigo do LinkedIn, que ele fala que 60% dos vendedores, os vendedores de alta performance, 58% dos vendedores de alta performance, eles pesquisam o cliente antes de uma reunião. Você fala, cara, peraí, vamos interpretar. O vendedor de alta performance é o cara que está acima da média, apenas 58% das vezes ele pesquisa sobre o cliente antes da reunião. Fala, cara, mas então é só todo mundo pesquisar sobre o cliente antes da reunião? Pois é, mas tem um desafio operacional de se fazer isso, né? Então, quando você faz uma coisa tão básica quanto se preparar para uma reunião, para fazer uma reunião melhor, a sua taxa de conversão vai fazer o quê? Pô, é óbvio que ela vai melhorar, né? Então, acho que esse é um exemplo do caso que você trouxe, com essa informação também que eu tinha aqui, como isso pode potencializar. E isso, de fato, é inteligência de receita, né? Ou seja, estou num momento onde eu vou fazer uma primeira reunião, uma negociação com o cliente, eu tenho os insights, eu vou fazer uma reunião correta sobre aquele assunto, eu vou endereçar os temas específicos. Agora, eu queria entrar num outro aspecto aqui, né? Agora vai ser muito dado, muita informação, estou capturando de vários lugares. O problema antes era a falta de dados. Agora, será que eu vou ter excesso de dados? Será que isso vai se transformar num problema para a organização? Você já está vendo empresas que potencialmente estão tendo problemas com isso, ou operacionais, ou de direcionamento. Agora é tanta iniciativa. Pô, outro dia estava eu com o meu Cloud lá tentando montar um plano de ação, surgiu um plano de ação de 27 linhas. Eu falei, cara, não tenho vida para resolver essas 27 linhas. Como é que o excesso de dados e de oportunidades pode ser um problema nesse mundo? Eu não estou vendo ainda essa sobrecarga que o dado traz, sabe? Essa sobrecarga dos humanos de falar, meu Deus, agora eu tenho muita informação, tenho que fazer muita coisa. Isso ainda não chegou pra gente, acho que pela natureza do produto, assim. Tá. O que chega? Agora que eu já estou acostumado com o uso da AI para fazer o operacional e um pouco do tático, que é dar uma nota para o meu vendedor, fazer ele ter acesso às informações do cliente, tipo, ter o dia a dia mais otimizado, agora eu quero dar um passo além. Agora eu quero começar a analisar essa massa de dados que eu tenho, e pouquíssimas empresas já conseguem fazer isso. Primeiro, porque é muito dado realmente. Segundo, porque você muitas vezes não tem uma pessoa dedicada para isso dentro da empresa, e aí fica cada gestor tentando cavocar no dado e achar uma informação. E também porque as próprias plataformas não estavam tão preparadas para consumir e processar essa massa de dados. Exige uma questão de infraestrutura de tecnologia para você conseguir colocar tudo dentro de um banco de dados, você ter um consumo. Porque o que acontece, né? Se a gente for olhar as LLMs, eu poderia dar uma massa de informação, um prompt, e ela vai dar uma resposta. Quando a gente fala de um histórico de dados longo, por exemplo, se eu vendo um ciclo de vendas aqui de 6 meses, venda complexa, sei lá, 6, 8 meses, eu tenho que dar 8 meses de histórico de todas as contas que eu processei. E eu tenho que dar mais, pelo menos, 3 ciclos para trás para conseguir ter histórico, para conseguir ter comparação. É muito dado. Então, não é trivial você criar um produto que consegue processar tudo isso. E mesmo quando as pessoas falam, vou criar o produto em casa, né, vou fazer dentro lá das minhas automações, para você chegar nesse nível de complexidade, vai ser muito difícil você fazer dentro de casa. Então, as plataformas ainda não estão 100% prontas para entregar esse nível de análise. E é, obviamente, para lá que o mercado está indo. Então, eu estou vendo essa mudança. Agora, eu já entendi que a IA gera valor para mim, eu não vivo mais sem, mas eu não consegui chegar no nível estratégico ainda. Eu estou no tático. Meu vendedor gosta, ele usa lá o botzinho, não vive mais sem. O WhatsApp dele está integrado, então eu sei se ele respondeu ou não. Se o meu vendedor sai da empresa, eu contrato outro, eu sei qual é o histórico da conversa. Nada se perde. Mas para fazer gestão ainda tem um passo para trás. Então, o que esse excesso de dados pode gerar? Se você não souber o que perguntar, você vai tomar decisões erradas. Aí você precisa, de novo, né, ter algum nível de conscientização na empresa sobre como usar, quem que é o dono daquela tecnologia. No fim das contas, é cultura também. Né? Como que a área de receita, e agora a gente fala muito de receita porque são áreas que elas têm que estar interligadas, mas, sei lá, se você tem um RevOps, né, um Revenue Operations, ou se você tem um gestor que tem também um braço ali de dados, ou ele é responsável pelas análises, ele tem que ter essa capacitação, seja ele buscando conhecimento, seja ele tendo uma plataforma que vai apoiar. Tipo, meu time de CS é super consultivo, porque eu preciso ajudar o cliente. Não sabe fazer sozinho. Não é trivial. Ou ele vai fazer um curso, alguma formação, para ele saber como navegar nessa nova massa de dados. Antes, a gente tinha muito dado numérico.
E os números também são difíceis da gente extrair insights, extrair valor. Você tem uma área de BI para resolver isso. Agora, muda o conceito, muda o tipo do dado, mas não muda muito o critério, entendeu? Legal. Acho que você tocou num ponto aqui que era um pouco da minha próxima pergunta, né? Essa provocação sobre o excesso de dados e a sobrecarga, porque eu vou ter um trabalho inicial de ajustar os meus processos, eu tenho que saber, né? A gente estava até gravando isso num outro episódio aqui. Muitas empresas estão querendo falar de inteligência artificial e o cara não tem um playbook de vendas. Eu não sei para quem eu vendo, o que eu vendo, que mercado que eu estou. Não adianta, se você não está num bom mercado, com um produto ruim, com um serviço ruim, não tem um time minimamente capacitado para falar com o seu cliente, você pode botar a máquina que for, que isso não vai resolver. Mas vamos supor que você está minimamente num contexto bem estruturado, agora você começou a capturar esse dado que antes não estava acessível, e até o que a gente conversava aqui um pouco antes no backstage, né? Antes eu fazia uma triagem das ligações que eu ia escutar dos meus vendedores. Eu ia lá, selecionava 1 ou 2 ligações por semana, ouvia aquela ligação e ia lá e dava um feedback para o meu vendedor. Hoje eu consigo, né? Ou seja, tem uma tecnologia analisando tudo isso e me trazendo múltiplas possibilidades. Queria que você falasse um pouco como que é o papel da organização nesse passo 2, que é o que você estava explicando. Como que eu priorizo dentro da organização as iniciativas que vão me ajudar a acelerar a receita? Que tipo de pessoas eu tenho que ter? Vai mudar um pouco do perfil do gestor? As áreas de planejamento comercial, de Revenue Operations, vão ganhar mais força? Agora tem gente falando do tal do GTM Engineer, né? O engenheiro de Go-to-Market. Como que começa a mudar o perfil das pessoas dentro da organização para começar a analisar as possibilidades, de fato, de acelerar a receita, porque quem está operacionalmente executando não é quem vai mudar o ponteiro, né? Exato. Vou tentar separar essa resposta. A primeira um exemplo para quem não tem playbook, porque eu acho que esse é um ponto também de, se eu não tenho playbook, se eu não sei como eu vendo, o que eu faço com a IA? Ela vai me atrapalhar. Ou você aí tem que ser uma pessoa sênior dentro da empresa. Por exemplo, quando a Elephant começou, não tinha playbook, não sabia nada, né? Claramente. Vamos falar com a galera aqui, vamos ver o que acontece e depois a gente documenta. Exato. Aí você usa a AI para ela te ajudar a fazer as perguntas e depois tabular os dados. Então, beleza, você consegue usar mesmo o conceito da inteligência da receita entendendo, tá bom, peraí, deixa eu entender o que o cliente gosta do meu produto, porque eu não faço a menor ideia. Então, você calibra a IA para ela te ajudar a fazer uma descoberta, descobrir o seu processo. A partir do momento que você amadurece, você traz vendedores, passa o papel da IA, e aí acho que tem que ficar muito claro para a organização o que eu espero resolver com a IA. Não é eu quero botar IA na minha operação, é eu quero resolver um problema que pode ser resolvido com a IA, agora eu vou entender a melhor forma de resolver com a IA. Muitas empresas não têm essa visão, tá? E aí vem os erros. Tem um pouco do FOMO, né? O CEO falou que tem que usar a IA, né? Exato. E aí, tudo bem, a IA ela tem um ganho rápido. Você bota a IA, do nada você tem, né, informação, resumo de reunião, tudo organizado. Mas a partir do momento que você tem uma estrutura, um time, a replicabilidade da metodologia que funciona, ela fica muito mais fácil com a IA. E aí, como que a gente olha para as pessoas dentro disso? Se você tem um time pequeno, você provavelmente não tem ainda recurso ou estrutura para ter um sales enablement, né? Uma pessoa focada em capacitação, treinamento, metodologia, ou você não necessariamente tem um RevOps. Mas você precisa ter alguém na empresa que é responsável por tomar a decisão da tecnologia. Porque tomar a decisão da tecnologia significa priorizar problema. E aí é uma visão estratégica. Que problema que eu quero resolver, logo que sistema eu vou implementar. Aí é um gestor comercial, é um gestor de growth, é um gestor de receita, é um diretor, enfim. Então, essa pessoa, ela precisa estar inteirada do que o mundo está fazendo. E aí entra o papel super relevante de empresas que educam, né, de escolas, de cursos, de pessoas que formam opinião, porque o gestor sozinho não tem tempo para aprender. Volta no problema do gestor estar canalizando, priorizando o que vai ser feito dentro da empresa dele, né? Exato. E no fim das contas, a decisão ela é de negócio, não é técnica. Tem algumas empresas que botam o time de tecnologia para decidir sobre AI. Mas aí não é o negócio que vai se beneficiar, é a parte técnica. E aí, provavelmente, você não vai ter resultado. Vai sair naquelas manchetes de X% das empresas que implementam AI não vem resultado. Porque a implementação não tem a ver com a dor do negócio. Então, o primeiro passo é o gestor entender que problema que ele quer resolver. E aí, um problema clássico que a AI já resolve, a Elephant já resolve, é você escalar a capacitação, rampagem de vendedor, treinamento e feedback. Né? Antes você havia uma call e você achava que era esse feedback que você ia fazer.
Agora, todas as calls estão analisadas, você tem um relatório dando nota, dando um olhar de progressão, como que ele evolui em cada um dos tópicos, qual que é o feedback qualitativo, qual que é o feedback quantitativo, e o vendedor, ele tem a missão de consumir aquela informação, porque o gestor, ele não precisa mais pegar na mão do vendedor e falar, olha, vamos lá, você está pecando nisso, vamos te ensinar. A operação vai ficar muito melhor, e aí o papel do gestor é trazer essa cultura para o resto do time. Como que o gestor traz a cultura de olhar o dado para o resto do time? Primeiro, capacitando, e aí cabe ao gestor ou ele fazer um treinamento interno, ou o RH fazer um treinamento interno, ou trazer um fornecedor que faça um treinamento interno. Esse também é uma vantagem de você não fazer em casa, você contratar alguém, porque no meu onboarding já tenho várias etapas de capacitação do time. Porque o time precisa entender como usar, e aí é o meu papel como fornecedora também dar a visão estratégica, tática, operacional. Como que você usa esse dado para vender mais, e não para ser monitorado, não para, sei lá, só saber da sua nota, é para o negócio. Então, essa cultura, ela tem que acontecer de cima para baixo. E aí você usa os seus stakeholders, seja fornecedor, seja uma pessoa interna. Se você já está no momento de ter alguém que olha para a tecnologia que não é um gestor, é uma pessoa de operações, ali um Revenue Operations, ou uma pessoa realmente do time técnico que apoia a área de receita, ou um Growth, alguma coisa assim, o nome eu acho que menos importa. É a pessoa que é responsável tanto pelos dados, quanto pelo processo, quanto pela tecnologia. Porque se você tem uma pessoa responsável pelo processo, que apoia o gestor a construir o processo, então é a pessoa que opera o CRM, geralmente. É a pessoa técnica ali que vai botar o campo novo, vai mudar um processo, mudar um fluxo, criar um campo, enfim. Essa pessoa, ela deveria ter uma capacidade ali avançada agora, né? Tem que ser educada, para conseguir entender que a IA, ela entra nesse processo. Então, o que ele precisa ter de CRM, como que ele vai implementar, como que a IA vai gerar valor e como que o processo vai andar junto do time, como que ele vai aculturar essas pessoas. O Go-to-Market Engineer, qual que é a diferença na minha leitura, tá? E, de novo, é a minha leitura. A diferença de um RevOps para um Go-to-Market Engineer é que ele parte da premissa que todas as tecnologias ele vai orquestrar as tecnologias para a receita, para levar o produto ao mercado e gerar receita. O Revenue Operations, ele vai operacionalizar a receita, ele não vai necessariamente orquestrar, faz muito mais parte dos gestores, junto com o RevOps, olharem o que fazer para o processo evoluir. O Go-to-Market Engineer, ele tem a missão de trazer a tecnologia, fazendo com que ela gere resultado. Ele tem a missão de estudar o cliente, ele tem a missão de entender como que ele vai olhar para fora também. Ele vai olhar para fora. É exatamente isso. Essa é a minha leitura. De novo, não é regra, tem diversas pessoas que falam diversas coisas, mas, para mim, essa é a principal diferença. E o RevOps é a melhor pessoa que pode evoluir para um Go-to-Market Engineer. A gente tem pessoas super bem capacitadas que já manjam muito. O ponto é, a gente está vivendo uma fase que demora para você aprender o novo. O novo está indo mais... A tecnologia está indo mais rápida do que a nossa capacidade. É novo demais, né? É novo demais. Então, de novo, eu volto. Busquem pessoas, formadores de opinião, escolas, empresas, fornecedores de tecnologia que ensinam. Essa, para mim, é a chave para você conseguir gerar valor com AI. Senão, você vai dar de cara na porta. Muito bom, ou seja, essa visão, acho que aqui entra num aspecto bem crítico, que é qual é, de fato, o papel nas pessoas, em todo esse movimento de inteligência de receita e da tecnologia. Ou seja, eu preciso de alguém para priorizar o que vai ser feito, porque senão você vai correr o grande risco de ir para o caminho errado, de tomar uma decisão errada, de começar um projeto, e aí a gente leva para a realidade das empresas, né? Um projeto, qualquer projeto que você for colocar de qualquer plataforma, vai te levar 3, 4 meses, e você pode, muitas vezes, perder um ciclo de evolução, que daí, se for para o caminho errado, você tem que começar tudo de novo. Né? Então, acho que aqui entra um pouco do posicionamento das pessoas. E eu queria entrar aqui, falando de erros, né? Você que tem ajudado muitas empresas a implementar esse conceito de Revenue Intelligence, quais são as principais armadilhas? Assim? Quais são os erros mais comuns, onde as pessoas têm se perdido, têm patinado para começar a entrar dentro dessa jornada? Você já falou, se eu não tenho nada, preciso ter minimamente ali o meu processinho básico para depois colocar alguma inteligência. Onde que a galera tá sofrendo mais e tem algum hack que dá para... Eu odeio a palavra hack, mas vai que você tem alguma coisa aí. Não tenho hacks, mas eu tenho erros. Vários. Assim, quando a gente implementa AI, acho que o principal erro básico e mais comum do que a gente consegue imaginar é o erro de não saber dar a instrução para a AI, construir prompt. Ou não parar para instruir ela corretamente, né? Não parar e não revisar, achar que a primeira vez que você vai colocar o prompt lá, ele resolve. Vou dar o exemplo interno nosso, a gente é nosso próprio cliente, né? Então, todo o meu time usa a Elephant, claramente. Quando a gente criou os nossos scorecards, a gente tinha um processo mais simples, porque a empresa tem 2 anos e ela foi amadurecendo muito rápido.
Chegou no final do ano passado, a gente estava revisando todos os processos para planejamento, etc. A gente começou a ver as notas do time e a gente falou, pô, cara, a gente tem um time incrível, todo mundo tira 10 nesse negócio, é maravilhoso. Claro que eles iam tirar 10, porque o processo estava muito antigo, as diretrizes para IA estavam muito suaves. A gente hoje tem um perfil de cliente muito mais complexo, muito mais maduro para falar de AI, porque antes a pessoa olhava o produto e falava, nossa, isso é incrível, eu quero comprar. Era maravilhoso. Hoje em dia tem muito tinha mais menos concorrentes, objeção. tinha menos alternativas, Exato. né? Então, meu papel aqui como líder de receita e CEO, né, no fim das contas eu acabo ocupando esses 2 papéis, e do meu time me provocar e falar, olha, legal, mas a gente vai revisar todo o nosso processo, tanto dentro do CRM quanto dentro da Elephant, para a gente botar novos critérios para que a gente consiga garantir melhoria contínua. O processo mudou, a complexidade aumentou, e é basicamente refinar prompt. É prompt, não tem jeito. Só que você tem que ter uma plataforma que você sabe aonde colocar cada prompt. Esse que é o grande ponto assim, da parametrização de um produto como o meu. O segundo erro que eu vejo daí numa empresa que é maior, que tem uma escala muito grande, que tem seus, sei lá, 50, 100 vendedores, é você dar uma IA na mão de todo mundo e não botar diretrizes de uso. E aí cada um usar da sua cabeça. E aí você começar a dar muita autonomia para muitos gestores, muitos coordenadores, quando é aquele time muito pulverizado, porque cada um vai para um lado. Todo mundo tem acesso ao dado, mas o uso desse dado não tem muito critério. E aí cada um começa a tirar suas próprias conclusões, criar seus próprios processos. O vendedor A usa tudo da IA, o vendedor B não usa nada. E aí você não tem... A organização se perde. E aí você tem um risco de segurança. Vira o mesmo tipo de problema que muitas vezes acontece num CRM, né? Ou seja, tem lá... Exato. Que campos tem que preencher? Cara, colocar data de fechamento e subir o contrato. Putz, aí você está subutilizando. Né? Só que é um problema turbinado. Porque o pessoal tem muito mais poder na mão. Né? Tipo, posso pedir para a IA, cria o e-mail de proposta para o cliente XPTO. Ela vai criar da cabeça, se ela não tiver com as informações certas e se não tiver alguém usando o senso crítico ali, não vai adiantar. E mesmo para tomar uma decisão de negócio, pô, eu quero, sei lá, priorizar uma funcionalidade A, uma funcionalidade B no meu time de produto. Se você simplesmente olhar os dados da IA e não tiver um senso crítico de saber por que eu estou priorizando cada coisa, como eu estou tomando decisão, você vai tomar a decisão errada. Então, eu vejo empresas muito grandes tirando um pouco desse acesso da IA para todo mundo, deixa no operacional, deixa para ganhar tempo, preencher campo, dar nota. E a análise estratégica nessa base de dados vai ficar com uma área específica. Seja a área de RevOps, seja a área de BI. Aí eu vou integrar com todo o meu data lake e eu vou começar a olhar para isso de uma forma mais robusta. O que eu acho ótimo, eu acho excelente. Por isso mesmo a gente tem a nossa API aberta, nossos webhooks, a gente tem formas de mandar o dado para onde você quiser e você usar como você quiser. Porque se a empresa tem capacidade de fazer isso, são poucas que têm, mas as que têm, melhor dos mundos. Então, o segundo erro seria você dar IA na mão de todo mundo e não ter diretriz. Existe até um risco de segurança dessa informação vazar, enfim. Que vai acontecer com empresas mais robustas, ou seja, que tem um time mais espalhado e que é natural, né? Ou seja, as pessoas vão tendo iniciativas, necessidades diferentes em cada time, né? Exato. E o terceiro é você não comunicar para o seu time qual que é o objetivo. Dá um exemplo. Como que eu mexo o meu ponto? Como que eu encontro o ROI usando inteligência de receita? Essa é a pergunta que todos os meus clientes fazem. Né? Todos os leads que entram chegam na mesa para conversar. Como que eu gero o ROI? O ROI ele não é tão binário. Não é tipo você vai botar a IA e daí a sua conversão vai subir. Não é 100% direta a correlação. Então, o que a gente vê? As empresas que mais geram valor com a IA são as que conseguem encontrar os problemas certos. Porque se você encontrar o problema que você quer resolver, a IA te ajuda muito fácil a resolver. Um exemplo. Meu ICP começou a mudar. Eu comecei a vender para empresas maiores, muito mais complexo o ciclo, muito mais longo, muito mais pessoas envolvidas. O meu processo não estava adaptado para isso, eu comecei a bater na porta no final da negociação. Pior cenário do mundo, eu já gastei dinheiro com marketing, já gastei dinheiro com vendas, estou depois de 3, 4, 5 meses de negociação, bato de cara na porta. Isso não pode acontecer. Esse é um problema claro que eu quero resolver. Como eu resolvo? Eu resolvi em uma semana. Eu entrei na IA, comecei a analisar como estava sendo a trajetória dessas contas que a gente tinha perdido. Fiz essa análise em 15 minutos, 10 minutos. Comecei a entender que o nosso mapeamento de decisores e de stakeholders, de influenciadores na decisão não estava bom. Por quê? Porque eu já tinha esse critério mapeado, eu já tinha as informações ali, eu conseguia comparar 5, 10 deals ao mesmo tempo. Eu mudei o processo, agora a nota está muito mais rígida para mapeamento de decisor e a gente treinou o time em uma semana para uma nota mais resolvida. E esse processo, ou seja, acho que é legal traduzir para a galera, como foi essa sua investigação? Você já foi conversando com a plataforma, no caso da Elephant, de Revenue Intelligence. Falou, cara, eu estou com esse problema, está acontecendo isso, me ajuda aqui a investigar. Exato. E aí eu sabia quais deals a gente tinha perdido. Porque se eu estou falando dos mais complexos, era um volume pequeno, também não era 100 deals.
eu peguei, sei lá, 10. Aí eu botei, vendedor X perdeu para... Eu fiz uma correlação. E aí eu fui olhar o histórico das negociações todas. E eu fui olhar a nota do scorecard, porque a gente já tinha a avaliação de mapeamento de decisor. Mas quando você olha o feedback da IA, ele estava muito soft. Ele não estava assertivo o suficiente. Ele não estava questionando se tem mais alguém, não estava olhando para quem que aprova a parte técnica da IA, e tem um monte de questões de segurança, a gente não estava olhando para isso. Então, assim, esse problema, ele foi resolvido de uma forma muito rápida. O ROI, ele é claro, porque eu aumentei minha conversão de conta grande. É a minha conta que vale mais. Mas esse é um problema muito específico meu. Então, o cliente que souber o problema que ele quer resolver, ele vai ter um ROI incrível. O cliente que quiser olhar um indicador e falar, peraí, essa métrica está subindo, ele não vai conseguir encontrar o ROI dele. E tem um elemento aí que é importante, né? Então, seja, você parou, você sentou, você analisou, você tomou uma ação e provavelmente depois você deu um direcionamento para o seu time das mudanças que precisam ser feitas. Então, acho que, como tudo, né, no uso de tecnologia no mercado de vendas, nada vai ser no automático, não tem milagre, né? Desde o inbound, quando surgiu o inbound, nossa, inbound agora é a solução de todos os problemas. Não, ou seja, produzir conteúdo é importante, mas você tem que ter a sua estratégia e aplicado por trás. A mesma coisa quando a gente está falando de análise de receita, né? Eu tenho a capacidade agora de absorver muita informação, de processar muita informação, de encontrar várias hipóteses, mas eu ainda assim tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Exatamente. Muito bom. Eu queria entrar agora aqui num aspecto, você já também tocou muito nesse ponto, que é da parte de como começar, né? Eu já tenho um processo minimamente estruturado. Vamos pegar aqui, acho que o caso de muita gente que está ouvindo a gente, já uso um CRM, já tenho uma operação robusta, mas eu sou um diretor aqui de uma operação de vendas e, cara, eu não vou conseguir parar para olhar. Cara, por onde eu começo? Quem que eu envolvo do meu time? É uma área de planejamento? É uma área de enablement? É alguém de tecnologia? Quem são as pessoas que têm que estar envolvidas para dar o start num projeto de Revenue Intelligence e por onde que eu deveria focar? É pelo gargalo? É pelo maior problema? Depende muito, mas assim, geralmente a área que está com a dor maior, aquela dor que dói, né? Aquela dor que você sofre todo dia com ela. Você não está batendo a meta por causa disso. Você sabe. Você que está ouvindo a gente, você sabe qual é a dor. Entendeu? Se você tem uma pessoa que está vivendo a dor na pele, ela vai provavelmente tomar a iniciativa. Daí depende. Às vezes é um diretor que está sofrendo pressão para modernizar a empresa. Às vezes não é um problema muito específico, mas é top-down, tem que botar AI, a gente está para trás. Às vezes é um CFO que olha e fala, pô, eu estou pagando caro um CRM, vocês não usam esse negócio. Tem diversos cenários, né? Ou é um Sales Enablement que precisa ficar fazendo horas e horas de análise para conseguir capacitar um único vendedor e ele tem que capacitar 20. Essa pessoa sente a dor. Então, é quem está com a dor que mais dói. E aí, a gente tem que... Quando os clientes vêm para a gente e vêm buscar o produto, a gente sempre busca falar com alguém mais no nível estratégico, seja um gestor. Porque o gestor ele vai conseguir avaliar o tamanho daquele problema. E aí, ele vai também avaliar o quanto que vale a pena investir. Colocar a inteligência de receita da forma ideal não é barato. Mas se você olhar o preço pelo preço, você vai olhar para todas as plataformas e vai falar, é tudo caro, vou fazer em casa, vou pegar o agente do cloud e botar no N8N. Tudo bem. Mas se você conseguir entender todos os custos envolvidos, que é o custo de pessoas, o custo de implantação, o custo de manutenção, o custo de revisão do processo, o custo de capacitação, o custo da segurança, do risco que você vai estar correndo se você não tiver uma visão de segurança dentro do produto, aí você botando tudo na mesa... O custo da pessoa que construiu ir embora para outra empresa, aí você não tem mais todo o histórico. Exato, você perde todo o histórico. Então, assim, e o custo de você não ter a plataforma e perder todos os dados enquanto você está tentando montar um processo. Todos esses custos colocados na mesa é realmente pesado para o negócio. É que eles são custos invisíveis. Então, por isso que alguém estratégico sentado na mesa junto para tomar essa decisão é super importante. Mas é muito legal de ver quando a dor que dói, ela sai. Porque o pessoal fica muito feliz. E aí é realmente quem está na ponta. É o vendedor que está sofrendo porque ele tem que falar com 8 pessoas no dia e não tem como organizar essas informações. Então, acho que, para resumir essa resposta de por onde eu começo, primeiro, quais são as dores que mais doem no seu time? O que a galera perde tempo ou não consegue entregar com qualidade? Essa é a dor que você pode começar resolvendo. Aí, a segunda camada tá bom, dentro dos meus indicadores, das metas pelas quais eu respondo aqui se eu sou gestor ou gestora, qual delas está mais sofrendo e qual delas eu estou com mais dificuldade de mexer? Geração de demanda? Aí você vai olhar para outra coisa. Você não vai olhar para a inteligência da receita. Você não está nem conseguindo gerar demanda. Está no começo do funil. Vamos olhar para outras formas, outros canais. Aí é uma frente mais de marketing. Se eu estou num problema de conversão, eu preciso conseguir entender como eu vou achar o problema. O que tem por trás dessa conversão que não vem? Eu tenho um cliente de mentoria
que ele tem um desafio de conversão. E a gente vem trabalhando para achar o problema, porque não está claro. A IA vai te dar clareza. A clareza pela clareza já tem um valor enorme. É só você descobrir onde está o problema, te dá uma paz de espírito, Exato. né? Você fala, nossa, pelo menos eu sei que eu tenho um problema, eu já sei qual é, agora é só tentar resolver ele, né? Exato. E muitas vezes vem, inclusive, pelo CS, tá? A dor. Porque o CS é um time que, às vezes, tem menos investimento, tem um time menos sênior ali, às vezes, então é um time mais volumoso, menos capacitado pensando em tecnologia. Se você coloca AI para esse time e você consegue movimentar um pouquinho o ponteiro de retenção, diminuir um pouquinho o seu churn, porque você começa a entender por que o cliente está saindo, que é uma pergunta básica que você deveria conseguir responder, é maravilhoso, é um resultado incrível para o negócio e para os CSMs, porque CS houve problema o tempo inteiro. Então, quando você dá suporte para essa área, e por isso que muitas vezes as áreas de CS vêm nos procurar diretamente, você tem uma vantagem muito grande para todo mundo. O cliente sai mais feliz, o time sai mais feliz, a cultura da empresa melhora, outros valores que são meio também ocultos, que geram que todo mundo gosta. Então, assim, por onde começar aonde está doendo mais? E aí, num nível mais de negócio, qual é o indicador que está mais sofrendo? Aí você vai buscar um produto que vai resolver. Muito bom. Pessoal, e aí? Já estão animados para resolver todos os seus problemas com Revenue Intelligence? Galera, estamos chegando aqui perto da nossa última pergunta, que passou voando esse papo com a Thaís, mas é sempre importante lembrar, esse podcast, o Vamos de Vendas, é uma iniciativa do Zorro CRM. CRM que foi escolhido pelas principais institutos de pesquisa do mundo como um dos melhores do mundo. No Instituto Gartner, por exemplo, ele está lá no quadrante mágico entre os mais inovadores. Também foi escolhido pela Nucleus Research como um dos de melhor tecnologia e a revista Forbes, pelo 3º ano consecutivo, elegeu o Zorro CRM como um dos melhores do mundo. Então, se você está pensando aí em atualizar sua base tecnológica, levar o seu nível de CRM para um outro patamar e não ter que gastar caminhões de dinheiro com tecnologias de CRM, vai lá em zorro.com/CRM, você vai conversar com o time da Zorro, a galera é fera, vocês vão adorar, conheçam a ferramenta e tudo que tem dentro do ecossistema da Zorro, que tem mais de 60 aplicações. Beleza? Thaís, vamos lá para a nossa última pergunta aqui, que é falar de futuro, que é meio louco falar de futuro no mundo de IA, né? Pô, eu ia te perguntar o que você espera aqui dos próximos 12 a 24 meses, mas 24 meses atrás você não tinha nem empresa ainda, né? Exatamente. Então, vamos falar, dos próximos 2 trimestres, ou ainda em 2026, o que deve chegar muito forte no que a gente tange aqui a Revenue Intelligence? O que deve ter ainda esse ano que já está acontecendo lá fora, ou que o pessoal está discutindo, ou que você já tem aí dentro de laboratório, que vai estar disponível e que vai gerar um impacto forte para as organizações de vendas? Tá. Primeira coisa, a automação de tarefas ela vai ser cada vez maior. Cada vez mais tipos de tarefas vão poder ser automatizadas e feitas quase que 100% pela IA. O humano vai ter que dar um ok e ela vai executar. Então, antes do que você... eu sair de uma reunião aqui de vendas, eu vou usar a plataforma de inteligência de receita para gerar uma proposta para mim ou para gerar um e-mail para mim. Você vai lá, escreve, por favor, gera um e-mail para mim. Você copia, você cola no e-mail. Esse nível de tarefa, de operacionalização da tarefa, a IA vai começar a tirar da frente. Isso cada vez mais. E apesar da gente estar vendo o cloud super, né, em todos os conteúdos do LinkedIn, todo mundo falando do cloud, que ele faz muito isso, se a gente olhar a realidade dos negócios, não é essa. Então, eu estou tentando ser um pouco realista para a realidade das empresas e olhar tarefas, elas vão cada vez mais ser melhor executadas de forma mais rápida. Mas você acha que elas vão para dentro dos sistemas operacionais, seja para dentro dos CRMs, dentro de outros sistemas e não dentro do cloud, que tem a galera que está lá codando, vibe codando e fazendo as coisas. Ou seja, isso aí está um pouco hype, a tendência é que isso se entre dentro dos processos reais dentro das companhias. Para as organizações, sim. Porque assim, o cloud é maravilhoso. Para código, maravilhoso. Para você usar no seu dia a dia, maravilhoso. Para você construir pequenos sistemas, maravilhoso. Tem já AIs que montam um sistema inteiro. Só que para você montar um sistema inteiro, mesmo com AI, e eu falo por conhecimento de causa porque meu marido está fazendo isso, ele está criando o próprio sistema dele, que vai substituir trocentos sistemas internos que não funcionam integrados, porque ele tem um negócio muito específico. Dá para você fazer, mas é um investimento muito grande de tempo, 2 meses, para fazer um sistema robusto, pelo menos, pelo que eu estou vendo aqui no meu laboratório em casa. E depois, para fazer as integrações para fora e a manutenção disso, a capacitação do resto do time, você precisa ter alguém dedicado. Então, não é trivial. Parece fácil, mas não é. Por isso
para os negócios... Os primeiros passos parece que são bem rápidos e muito animadores, né? Só que quando você pensar na manutenção disso no médio e no longo prazo, e acho que pegando até no caso que a gente falou aqui de uma operação de vendas maior, que tenha 5, 6, 7 times diferentes, não dá para cada um sair criando as suas automações de forma independente. Precisa ter uma centralização e padronização, né? Exatamente. Então, ainda mais quando a empresa cresce, escala e os processos mudam muito rápido, se a gente está falando de empresa de tecnologia mais ainda, a visão é automação de tarefas dentro dos produtos que você já usa no dia a dia, ela vai estar cada vez mais fluida. A segunda coisa que eu vejo que aqui nos próximos 2 trimestres, né, vamos falar de um curto, médio prazo aqui, é você usar o dado de forma mais estratégica. A IA, aí eu falo da Elephant e dos CRMs como um todo, né, porque no fim das contas a gente integra com os CRMs, a gente integra no Zorro, inclusive. Esses produtos juntos, eles vão conseguir direcionar muito melhor a tomada de decisão das empresas. Você vai conseguir encontrar as respostas de forma ainda mais fácil do que hoje você faz. O exemplo que eu dei de encontrar a resposta do porquê que eu estava perdendo os XPTO deals lá, isso vai ser cada vez mais fácil, porque hoje eu tenho uma facilidade com AI pela natureza do meu produto. Mas também não é a realidade das empresas. E cada vez mais as pessoas vão conseguir fazer, porque vai ficar mais fácil, mais acessível. E a terceira coisa é você ter a informação fluindo entre sistemas. Os sistemas que você já usa. Por exemplo, se a empresa tem um CRM, ela tem um sistema de comunicação, ou é um e-mail, ou é um Slack, ou enfim, um Google Chat, alguma coisa assim. Ou o RP. O RP. A mesma informação ela vai fluir entre sistemas de forma muito mais fácil. As integrações elas vão funcionar melhor e o consumo desses dados casados vai funcionar muito melhor do que antes era possível. E, assim, de novo, tem muitas empresas que já conseguem fazer isso, mas se a gente for olhar a nível Brasil, é a minoria. Então, é para lá que eu vejo que a gente está indo. Muito bom. Então, pessoal, a sua ansiedade de 2026 já foi traduzida aqui. Vai chegar, nem vou perguntar de 2027, porque ninguém sabe ainda, né? O negócio é muito rápido, muita velocidade. Thaís, foi literalmente uma aula aqui, foi um conteúdo muito legal. Acho que a gente trouxe, né, esse conceito aqui de Revenue Intelligence que vem crescendo bastante. Para a gente fechar, queria que você deixasse aqui recados finais para a galera, quem quiser te conhecer a Elephant, como faz para te encontrar, para conhecer mais sobre a solução de vocês. Legal. A gente está no LinkedIn, principalmente. Eu sou bastante ativa no LinkedIn, então a gente cria muito conteúdo pensando em educar da melhor forma possível o mercado. Thaís Sterenberg, meu nome vai estar aqui, eu sei que é difícil. Para conhecer a Elephant, a gente também quer muito trazer um espaço acessível para os clientes poderem tirar dúvidas. A gente não vai fazer só uma reunião comercial, a gente é muito consultivo. Então, basta acessar elephant.ai e agendar uma demonstração com o meu time. Todos os meus executivos são hipercapacitados, prometo que vai ser uma experiência muito boa. E, de novo, contar com fornecedores que podem te apoiar não só na venda do produto, mas na implementação, no acompanhamento e na extração de valor de verdade. Né? Eu te garanto que a gente vai construir ali um case legal para a gente conseguir tirar ROI da IA. Então, acessem o nosso site e sigam nossas redes sociais também. Elephant AI no Instagram e no LinkedIn. Muito bom. Gente, é isso aí. Estamos chegando no final de mais um episódio. Como eu sempre digo, né? Quem não tira print e posta não aprende. É isso. Sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Não deixa de tirar um print do que você está vendo aqui com a gente. Posta nas redes sociais. Me marca lá, @gupagoto, Vamos de Vendas Podcast, @Zorro Brasil. A gente quer saber o que vocês estão achando do conteúdo que a gente está colocando aqui para vocês, para que a gente possa, cada semana, trazer conteúdo mais relevante, mais aplicado, para que, obviamente, vocês possam continuar evoluindo a operação de vocês. Combinado? Por hoje, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais e vamos de vendas.